boa tarde. Vamos falar sobre amor próprio e facelift energético. O que mais é possível que a gente ainda não considerou. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas a live. Vamos falar sobre amor próprio, né? Sobre as facilidades. Olá, Cris. Vou mandar a live para Maqueles, que vai ser quem vai estar comigo. A Maqueles, que foi a minha primeira facilitadora de barras e de facelift. Eu conheci... Olá, meninas, mandem essa live aí para quem vocês acreditam que vai fazer sentido. Então, eu e a Maqueles, a gente é um amante, vou falar um pouquinho antes dela entrar. A gente é um amante do facelift, né? Eu conheci o facelift através da Maqueles numa live. Então, a gente veio sobre o facelift energético, sobre amor próprio, sobre como essas ferramentas do Axis nos empoderam de ser a gente mesma. Oi. Oi, Mac! Deixa eu melhorar o volume aqui para eu poder te escutar. Então, eu queria dar aí um feedback, estão escutando e vendo nós bem? Sim. Então tá bom. Então, para quem não me conhece, para quem vai ver a live depois, que vai ficar gravada, eu me chamo Viverência, eu sou coach, trabalho com algumas ferramentas do Access Consciousness, dentre elas, facelift energético. E assim, quando eu comecei a trabalhar como coach, que eu montei a minha sala, eu queria trabalhar com algumas coisas a mais. Eu já era reikiana, mas eu queria trabalhar com algo a mais. E foi aonde eu fui parar numa live do Mulheres que Fazem Poa e a Maquera estava falando sobre facelift. E quando ela começou a falar sobre o facelift, sobre os benefícios do facelift, eu disse para o meu marido, é isso que eu quero fazer. Tanto é que quando eu fui fazer com ela, eu fui para fazer o facelift e acabei fazendo barras e facelift. Fiz barras num dia e facelift no outro. Então, vou deixar a Max se apresentar um pouquinho. A Max foi minha primeira facilitadora no Axis. Ela que abriu as portas do Axis Consciousness para mim. Feliz de Ai, ter aqui. gratidão imensa. Então, né, para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros, eu trabalho com facilitação de qualidade de vida, com várias ferramentas quânticas, mas eu não escondo para ninguém que a minha paixão, né, a menina dos meus olhos é o facelift energético. E, e eu acho que por isso que talvez as pessoas acabam se conectando, né, com e vêm fazer as classes. Hoje eu posso dizer que facilito mais classe de facelift do que de barras. E talvez seja porque é realmente a minha menina dos olhos. E como que isso surgiu? Eu não vou contar toda a história, porque assim, ó, quem assiste as minhas lives já contei isso inúmeras vezes. Mas eu me apaixonei recebendo essa ferramenta. Não foi ouvindo falar sobre ela, né? Eu não conhecia, aí fui para uma troca de barras, cheguei lá, não estava muito legal comigo, né? Eu vou falar, desculpe aí quem se ofende, mas eu estava me sentindo um cocô aquele dia, né? E cheguei e falei para as gurias, gente, eu estou me sentindo hoje o cocô do cavalo do bandido. Por mim, eu não teria nem saído de casa. Vim mesmo, porque de repente as barras me dão um up. E aí uma colega mandou eu sentar na cadeira e me aplicou facelift. E ali eu me apaixonei, né? Então eu digo que facelift é amor ao primeiro toque. Porque para quem nunca recebeu, para quem não conhece, né, é uma ferramenta quântica que faz parte do Axis Consciousness e é feito através de toques. Aí, Vivi, às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas tem que tirar roupa? Não, gente. Esses processos corporais a gente não precisa tirar roupa, né? São processos que a gente estimula através do toque. Como é energético, a gente só vai tocando em algumas partes do corpo, né? E vai acontecendo a técnica dessa maneira, né? O facelift, assim, quando eu ouvi tu falar, eu não tinha feito ainda, nunca tinha. Quando eu escolhi fazer o curso, a classe de barras e facelift, eu não
nunca tinha feito processo nenhum. Eu não tinha passado por nenhuma sessão. E quando eu fui, que daí eu vi que a minha escolha tinha sido verdadeira, quando eu recebi o facelift da colega. Porque assim, o facelift ele é muito mais do que um rejuvenescimento da pele. É uma energia que transborda de dentro. É o nosso poder interior, né, Mac? De que a gente às vezes está segurando, ou por crenças, que geralmente é por crenças, a gente não consegue acessar. E o facelift ele é transformador. Para a Paty está dizendo, eu só ouvi falar e nunca vivenciei. Então, escolha Escolhe receber, alguém. porque é incrível. É uma energia surreal. Eu sempre digo, hoje, nos meus atendimentos de barras, eu não faço só barras, porque eu sou tão apaixonada pelo facelift que eu faço combo. Vamos, ó, tu vem para barras comigo, mas é quase 2 horas de atendimento, porque eu faço barras e facelift. Porque eu acredito, as barras ela te dá o movimento e o facelift ele te empodera de ser quem tu é. Tu consegue Eu tive eu não vou falar o nome da pessoa porque eu não pedi né, Autorização. para autorização. Mas eu atendi uma pessoa que disse assim para mim, Vivi, eu preciso de algo. Eu disse, então vem. Ela me expôs o que ela estava passando. Vem para fazer uma sessão de barras comigo e eu vou fazer barras e facelift. Ela saiu dali, ela terminou um relacionamento que ela estava vivendo que não era mais contribuição para ela. E hoje ela é terapeuta e ela fez classe de barras e facelift porque de tão transformador que foi para ela. Então, assim, se vocês ainda não escolheram fazer, escolham. Porque, assim, para tudo eu uso facelift. As pessoas me dizem, tá, Vivi? Porque eu sempre falo, né, Maqui? Eu não aplico em ninguém alguma coisa que eu não acredito que eu aplico em mim e faça sentido, né? E, E o facelift é incrível. e assim, né? É engraçado tu falar isso porque eu acho que a gente tem um perfil muito parecido em algumas coisas, né? Eu já até ouvi o facilitador me facilitando e brincando comigo. Ah, então tá, tu é o ISO 2000. Se não servir pra ti, não serve pro mundo. E eu digo, olha, se isso é verdade, eu não sei, mas é meu ponto de vista. Então, se pra mim não criou, eu não consigo usar nos outros, porque e é ponto de vista, gente. Isso não tanto que a gente virou uma brincadeira, porque realmente nós não somos o ISO 2000, né? Pode ser que alguma coisa que não funcione na gente funcione muito bem numa outra pessoa, porque cada ser é único. Só que eu E aí, também tenho essa coisa comigo, sabe? De tipo, ah, se não é legal pra mim, eu não consigo vender aquilo. exatamente. E tá aí a Josi, ó. Ela já se nomeou ali, que foi a história que eu contei. Então, é Legal. sobre isso. Assim, eu não consigo vender algo que eu não acredito, que não é verdadeiro para mim. E quando as pessoas. E hoje eu sempre digo: o meu atendimento e o meu processo de coach, ele, ele tem um método meu, porque como eu vou mexendo nas crenças e as pessoas vão batendo nas crenças e às vezes querem fugir, eu utilizo muitos processos corporais do Axe para empoderar a pessoa. E o facelift é uma coisa incrível. Eu tenho um rapaz que ele fez o coach comigo e um dia eu disse para ele, tá, vamos hoje. Ele chegou com algumas situações internas. Eu disse, vamos fazer barras e facelift. Quando ele saiu daqui, ele disse assim para mim, ah, eu não senti nada. Eu disse, ok. Só que ele disse, Vive, depois ele mandou um recado, Vive, quando eu saí dali, eu tive que ir para uma padaria e comer doce e tomar café, porque era uma coisa que vinha de dentro. E há muito tempo eu não me conectava comigo mesmo. Então, imagina, ele não sentiu nada na sessão. E sentir é relativo, né, Mark? O Sim. perceber das pessoas é diferente. Eu, quando Eu fui para a sessão, eu senti, mas é porque é o conforme tu te permite. Mas igual ele funciona e é transformador. E eu até assim, ó, daí é por isso que a gente fala, que quando a gente fala em Access Consciousness, cada corpo é único, tem a sua consciência, né, e funciona do seu jeito. Vive, minha bateria vai acabar, mas eu vou sair, vou botar um carregador, se for o caso, tu dá seguimento e eu volto, tá? Se cair aí. Porque tá agora que eu vi de 50 foi para 5%. É muita energia para falar de facelift. Pode E melhorar. como pode melhorar, né? Tá tudo certo.
E assim, ó, eu já acho, né? Eu acho, e talvez por eu ter esse ponto de vista, eu crio esse tipo de cliente, né? Que muitas vezes, quando vem para as barras, não percebem nada. Então, eu sou bem honesta aqui em dizer para vocês que quando é um cliente novo, eu não trabalho com as barras puras, porque eu faço o facelift, nem que seja assim, ó, uns 20 minutinhos no final da sessão. Porque também, minha sessão é de 1 hora e meia, porque eu não trabalho como eu tenho 60 processos corporais, a gente acaba, né, Vivi? E também a gente ouve muito assim, ah, não misturem. Eu, como facilitadora, tu também é facilitadora, ah, não misturem ferramentas. Gente, só que antes disso, eles mesmos nos dizem, sigam o saber, escutem os corpos que estão ali em conexão com o teu corpo. Então, às vezes, a gente usa, né? Tipo, eu sou consteladora, então, às vezes, eu crio o processo verbal, que já trabalha, né, questões de constelação. Às vezes tu tá tocando no corpo, vem a memória ali, vem a informação na nossa mão. E o facelift sempre é algo que vai trazer um toque sem julgamento, um toque, são 30 energias ao toque, né, que a gente ativa, e essas energias vão fazendo com que a pessoa inconscientemente vá liberando os julgamentos que ela tem a respeito dela, da vida, das outras pessoas, sem se dar conta. E quando a gente sai do julgamento, é amor que sobra, né? É gratidão. A energia do julgamento e a energia da gratidão e do amor, elas não se conectam. Então, quando tu faz um atendimento com uma técnica que diminui julgamento, e lembra, gente, é quântico. Toca, chama energia e o corpo vai liberando conforme a escolha dele, né? Então, não tem como a pessoa não ter um bem-estar, né? Eu já digo isso. Chegou aqui na minha primeira sessão, raramente, só se o cliente me disser assim, não, Maqui, não faz outra coisa que não seja as barras. Ok, então vou fazer só as barras. Agora, se eu tiver uma brecha, eu faço, porque aumenta, né? As barras vai lá e expande a consciência. Só que ao limpar crença, pode gerar desconforto, né? E já o facilitar. Como a Mac, gente, tinha dito, tá? Ela tá com a bateria do celular dela acabando e provavelmente descarregou o celular dela. Mas vamos dar sequência, tá? E vou falando sobre o facelift, sobre o que a Mac trouxe. O facelift em específico, e aí vão posicionando se vocês estão me escutando, se tá tudo tranquilo. O facelift é um poder interior, é amor próprio. A gente começa a baixar as nossas barreiras sobre o julgamento sobre o nosso corpo, sobre tudo aquilo que a gente acredita que a gente é. Então, quem entrou agora, boa tarde, né? Estamos aqui falando sobre facelift energético e sobre amor próprio. A MAC é facilitadora de barras e de alguns processos corporais do Acta, né? Eu, neste momento, eu não estou facilitadora, né? Eu optei por não renovar o meu certificado de facilitadora. Eu trabalho com as barras e com 9 processos corporais do Axis, dentre eles, facelift energético. E o facelift energético, a gente sempre tira foto da pessoa antes da sessão e depois, porque o rosto já muda. Então, eu, por exemplo, eu me aplico facelift todos os dias. Quando eu estou de TPM, eu tenho muita cólica menstrual, eu acabo utilizando o facelift para me ajudar a eliminar aqueles pontos de vistas e aquelas dores que eu estou naquele momento, né? Todas as cirurgias que eu fiz, eu utilizei facelift energético para me auxiliar na regeneração da pele. Então, por exemplo, a minha tireoide, né? Para quem não sabe, há um ano atrás eu tive câncer de tireoide e eu tirei a tireoide e aí, ó, a minha cicatriz é de um ano somente, né? Então, as pessoas perguntam, Vivi, tu vai fazer 47 anos, a tua pele é uma pele bonita, né? O que que tu usa? Não uso nada. Eu uso facelift energético. Porque, e como eu falei, todo atendimento meu, eu utilizo barras e facelift concomitantemente. Termino a sessão de barras e explico para a pessoa, agora eu vou te fazer uma sessão de facelift energético. Porque ele te empodera a ser quem tu é. Então, aí, para as pessoas que, tá? Eu só ouvi falar e nunca fiz. Faça.
faça porque vai te dar um poder interior muito grande. Tá? É incrível. A energia do facelift é uma energia de amor. Eu estava dizendo quando tu saiu, Mark, que todas as cirurgias que eu fiz, quando eu tô de TPM, eu tenho algumas cólicas, eu sempre me aplico facelift. Sempre. Às vezes, como eu danço, faço dança de salão, eu faço às vezes 3, 4 vezes na semana e dá uma dorzinha no joelho, é o facelift que eu utilizo. Porque é uma energia incrível. E aí a gente tem que estar na frequência do receber, porque quem faz facelift, eu digo, sintam a presença da energia do facelift, porque é incrível, é uma energia surreal. E Vivi, tu tá trazendo, né, a questão do receber. Eu não sei como é pra ti, se tu já conseguiu alguém pra fazer 21 dias. Eu já fiz 2 vezes de 21 dias, né? 2 ou 3. E o que que eu mais percebo que fica muito claro pra mim? Como abre o meu receber financeiro, tá? Existem processos corporais voltados para isso, né? Tipo, tem aquele que eu até vou facilitar em Caxias do Sul, sábado e quinta, aqui no espaço, que é o das probabilidades ilimitadas. Mas o facelift automaticamente, para mim, abre muito. Abre porque eu acho que, e daí é minha percepção, né? Como pessoa que recebe, tá? O facelift. O que que acontece? Eu paro de me julgar, então eu me exponho mais nas mídias, né? A gente não fica se preocupando com detalhe. Ai, porque eu tô com uma ruga aqui, porque eu tô com o meu que nem agora. Em outros tempos, gente, quando que eu ia vir pra live com essa raiz assim? Pra mim isso ia ser um problema. Não ia rolar live. Hoje já não. Hoje, depois de tanto tempo com a experiência do facelift, pra mim é assim, ó, eu quero viver uma experiência, que nem no caso aqui. A minha experiência disse Vivi, a Vivi mostrou lá no nosso grupo um antes e depois do facelift, de uma situação que ela aplicou. Eu digo, Vivi, faz tempo que a gente não faz uma live junto. Vamos falar do facelift. Uma porque ela trabalha com essa ferramenta, a outra porque eu, além de trabalhar como praticante, eu facilito o curso, né? Vou estar dando esse curso em Caxias do Sul agora no sábado. E aí eu disse, vamos para lá falar sobre isso. Então, qual que era a minha experiência aqui? Vir falar sobre isso, né? Só que em outros tempos o julgamento era tão grande com a minha imagem e o medo do julgamento do outro era maior do que eu. Então, tipo, talvez eu não estaria aqui comunicando, tendo esse momento legal com a Vivi e com quem está assistindo, daqui a pouco sendo uma contribuição para quem nunca ouviu falar nisso. E principalmente eu acho que mulheres, pode ser que eu esteja puxando a brasa para o assado que é com quem eu mais trabalho. Mas eu percebo assim, ó, que as mulheres, às vezes, elas têm ali um material, seja um material de trabalho delas, de produto, de alguma criação delas, que tá perfeito, que tem um monte de gente precisando daquilo, né? Eu vou usar o termo precisar porque é mais fácil de entender. Chega para todo mundo. Porque às vezes tu usa alguns termos do Access e acaba né, não alcançando quem poderia alcançar. Então, o precisar é uma coisa meio assim, que a gente diz que a gente não precisa, a gente escolhe. Mas, enfim, às vezes, assim, ó, tem uma pessoa querendo, escolhendo aquele produto. E tu tá tão mergulhada nos julgamentos que tu tem, no medo de ser julgado pelo outro, que tu não te oferta, né? Que tu não vive aquela experiência. E aí tu vai tendo uma vida muito limitada por causa disso. E o facelift vai ali, né? Tu deita na maca, alguém te toca sem te julgar, porque tá ali já com esse intuito de também receber essa energia enquanto tá te tocando. E aí tu baixa tuas barreiras sem nem se dar conta do que é isso. Tipo, o corpo vai derretendo na tua mão e junto vai se liberando tudo que é julgamento. E quando tu levanta da maca, tu percebe que tu é um ser potente, que tu tem muito para ofertar. E que Exato. aí tu vai pra vida, né? E o que eu acho mais incrível, as pessoas que estão aqui que ainda não conhecem as barras e os processos corporais, o que eu acho mais incrível é que cada vez que eu faço o processo em alguém, eu também recebo toda e qualquer ferramenta, tanto as barras, quanto o facelift, quanto as outras ferramentas energéticas que a gente trabalha. Porque eu acredito muito que os meus clientes, eles têm algum ponto em comum comigo. E quando a gente faz a sessão em alguém, a gente dissipa aquela energia das duas pessoas ao mesmo tempo. Então, olha o quanto é curativo, né? O quanto eu consigo perceber. Ontem eu estava fazendo barras num rapaz e eu disse para ele, tá, agora nós vamos fazer facelift. E aí eu comecei a tocar ele
E ele é um rapaz que ele quer passar muito na OAB e não estava conseguindo. E eu acredito agora em agosto ele vai conseguir. E ontem ele me mandou um áudio, Vive, eu descobri que eu tenho medo de mim mesmo. Eu entendi agora o que que tu quer dizer que o nosso maior medo esconde a nossa maior potência. Eu tenho medo de ser um advogado fodão, assim, né? Que diga, nossa, eu sou advogado. Agora eu tenho a carteira da OAB, eu posso trabalhar. Então, é o quanto a gente vai se julgando e vai se diminuindo na Se caixa, limitando. se limitando. E quando tu vem para uma experiência dessas do facelift, tu diz, nossa, é incrível. E o que mais, eu sempre digo que a MAC foi a pessoa, eu conversei com 3 facilitadoras quando eu decidi fazer o facelift e as barras. E a MAC, ela me ganhou, porque desde a primeira fala que. E aí depois a gente descobriu que a gente é leonina, faz aniversário próximo, a gente tem muitos pontos em comum. A MAC me ganhou porque ela começou a soltar as ferramentas do Axis e as perguntas para mim já nas primeiras falas e contatos que a gente teve. Então, claro, eu não sabia ainda utilizar as ferramentas do leve, pesado e do corpo, mas eu me conectei com a energia da máquina. Então é assim, escolham fazer uma sessão, escolha alguém que faça você se conectar com aquela energia, porque daí é mais fácil da gente receber. A gente vai sem julgamento. E a primeira coisa, Exato. isso que eu faça, não tenha julgamento, porque não há julgamento. O julgamento, ele te inibe de ser quem tu é, porque tu vai te podando. E quando tu deita, como a Marca falou, quando tu te deita na maca, quando tu levanta outra pessoa. Exatamente. E eu acho legal a gente trazer, Vivi, que isso serve para qualquer pessoa, né? Não existe alguém, por exemplo, às vezes as pessoas me dizem, ah, mas eu não trabalho com terapia, por que que eu vou fazer esse curso, né? Gente, é uma ferramenta auto-aplicável. Então vocês pensam assim, vocês têm uma ferramenta que pode ou não ganhar dinheiro com ela. Se tu não quiser trabalhar com isso, tu não vai trabalhar, né? Barras, que a Vivi também é facilitadora, barras facelift são processos corporais, né? Que são reconhecidos em mais de 179 países agora. Antes era 170, tá expandindo. Então, se tu quiser chegar e trabalhar com isso, tu pode. Mas daqui a pouco tu pode fazer só para se auto-aplicar, para participar de trocas e receber outras ferramentas de colegas e também para aplicar na família, porque tu olha só, né? Eu já tive casos assim de aplicar em bebês que passavam a noite chorando, recém-nascidos que passavam uma noite chorando, né? E aí com uma sessão de barras tu consegue acalmar uma criança, né? E aí a gente sabe que quando o bebê recém-nasce, ele está se adaptando a esse mundo, o corpo dele ainda está evoluindo, né? Existem aqueles estirões, a questão do pulmão que ainda não está. Então, o que que acontece? Quando tu aplica um processo desses, e aí tu falou, né, que tu gosta muito de aplicar nos joelhos, por exemplo, eu me lembrei, porque tu deve ter o MTVSS também, né? Que é um outro processo do Axis, que a gente até já fez live falando, mas o que que acontece? Dentro do facelift, tu tem esse processo que, que é o MTVSS, que é um processo exatamente muito utilizado para dor, né? Para casos onde a molécula mudou por alguma razão, e aí tu vai lá e consegue trazer a molécula para a forma original, que é a forma mais saudável. Então, essa é uma das 30 energias que está dentro do facelift. Tu pode usar ele para muita coisa, né? Eu te digo assim, ó, que no início da pandemia, e eu lembro que a nossa classe a gente fez no meio da pandemia, né? Fez lá no apartamento do meu noivo, que na época eu não tinha me mudado para cá ainda. Então, assim, ó, eu tava numa vibe de empoderamento, porque eu tinha recém feito minha primeira vez de 21 dias com uma colega, com a Márcia Charão, que também é facilitadora de barras. E eu tava nessa vibe, tipo, eu paguei a minha certificação no meio da pandemia, com tudo fechado, tudo parado, e me empoderei da ferramenta. Tipo, não tem como aplicar, não dá para eu trabalhar fora, não dá para eu ir para os espaços porque os espaços estão fechados. Bora criar classe aqui no apartamento mesmo. Eu lembro que a gente estava morando no meu e estava com o dele para venda. E aí eu fazia as classes lá, Vivi é uma prova viva disso, né? Isso quer dizer, eu me empoderei. Em outros tempos, talvez eu tivesse comprado aquele julgamento. Mas pensa, fazer uma classe, o que que vão pensar, né? Fazer uma classe dentro de casa, ou, ai, como que agora tá todo mundo reclamando que tá em crise? Não, gente, eu criei muito no meio da pandemia pro Facelift. É, Por receber a ferramenta, né?
Eu vou te dizer que eu abri o meu espaço em 22 de fevereiro e dia 7 de março deu lockdown. E eu não posso reclamar da pandemia, porque eu criei muito e estou criando, porque assim, é isso. É tu utilizar as ferramentas que tu trabalha, porque assim, as facilitadoras até brincam, né? Que as gavetas não gostam da apostila. A apostila tem que estar no teu meio aqui, ó. Eu tô com uma do fundamento do lado e a outra de barras. Porque às vezes eu tô num frame mental, eu pego ali as minhas apostilas e abro numa página aleatória para ver o que vai ser contribuição para mim naquele momento. E vem. Seja. É, e eu acho que isso é legal, né? Quando tu trouxe que na minha fala tu já me viu usando ferramenta, é porque desde que eu aprendi eu realmente tenho muita congruência com o que eu utilizo. Inclusive, coisas que eu não tenho tanta congruência, eu, eu tenho a ferramenta, tá ali no. Quem chega aqui em casa vai ver no post ali na frente do espaço, quais são as ferramentas dos atendimentos que eu presto, mas vocês, por exemplo, não vão me vir aqui ver, não vão me ver aqui falando assim com essa energia que eu estou falando das ferramentas do Axis ou da constelação. Por quê? Porque são as ferramentas que eu mais utilizo para mim, né? É aquilo que a gente falou de novo, né? Os qualidade ISO 2000. É porque daí tu consegue mostrar para a pessoa o meu ponto de vista, né? De repente não é o ponto de vista de outras pessoas, é que se eu sou a prova viva daquilo ali, que eu me transformei com aquela ferramenta. O meu marido, a primeira pessoa que eu apliquei barras e facelift foi no meu marido, porque eu digo que ele é meu modelo para tudo. Quando eu fiz curso de manicure, ele foi meu modelo fazendo as cutículas e passando esmalte nas unhas dele. Todo curso que eu faço, ele é meu modelo. Porque cobaia morre, então eu não uso a palavra cobaia, eu uso o meu modelo. Ah, eu vou mudar essa palavra também, porque eu chamo o Samuel de cobaia, então tem que mudar isso. Gratidão. Quando eu cheguei da classe de barras, o cara disse: Meu Deus do céu, eu tô com uma dor de cabeça que eu não aguento. Eu disse para ele: Eu me lembro de uma ferramenta que eu aprendi hoje, que foi a quem pertence isso, né? E aí eu ensinei ele fez, ele se vive, eu não sei qual é a mágica, mas eu não tô sentindo mais dor de cabeça. E a partir dali ele começou a usar o interessante ponto de vista, e aí ele foi indo, ele fez a classe de barras dele comigo, quando eu me tornei facilitadora. E assim, o Carlos, ele é a prova viva de que quando eu comecei a aplicar facelift e barras nele, ele trabalha na Ambev, que é uma grande empresa, né? Eu sempre conto essa história porque é uma história de sucesso. E o Carlos, ele é avaliado a cada trimestre e aí ele tem um grade de aumento de salário. E chamaram ele e disseram para ele: Tu não vai ganhar grade esse ano porque tu é um ótimo funcionário, mas o teu comportamento não está adequado. Tu é muito agressivo, tu é muito resistente. E eu disse para ele: Vamos começar a fazer barras e facelift para ver, né? Tempos depois da pandemia, ele foi avaliado e o gestor dele chamou ele e perguntou para ele: Carlos, o que que tu fez que tu mudou o comportamento? Uau. Porque tu não tá mais reativo, tu não tá mais resistente, tu tá mais aberto. E ele disse assim: Olha, eu não tenho feito nada, mas a minha mulher é terapeuta e ela faz barras em mim e facelift. Deve ter sido isso. E a pessoa nem percebe a mudança. Não. O outro que percebe muitas vezes, porque é muito sutil, né, Vivi? Não é uma coisa que tu tem que estar ali lidando com aquele trauma e trazendo aquilo à tona e falando naquele looping eterno. Tem até um processo que é o sistema de sequência trifásica, para quem fica vivenciando o trauma, né? Porque toda vez que a gente traz aquele assunto do trauma, a gente tá. É energético, gente. Não existe mais isso das pessoas no geral, por mais que sejam cognitivas, não entenderem que existe energia, né? A gente está no mundo hoje que hoje, até as crianças as crianças sempre perceberam. Hoje elas já entendem o que é isso, né? Então não existe mais isso de fugir disso, né? Se ninguém avisou, eu e a Vivi vamos avisar hoje, né? Aceitem que dói menos, tudo é energético, né? É, Então, o que que acontece? a energia vem antes da palavra, né? Eu sinto a tua energia antes de tu abrir a boca e falar comigo. Então é sobre isso. Exatamente, né? E aí, o que que acontece? Às vezes, conforme o que tu faz, tu fica vivenciando aquilo de novo.
E nós não, eu não sei como tu faz, tu ainda é coach, né? Então, às vezes, a pessoa tá acostumada a chegar e ter que falar, né? Fazer aquele desabafo para ti. Mas que nem eu, dependendo do cliente, eu nem deixo falar muito. Vamos Eu pra deixo maca. para ter a conversa. É, mais ou menos assim, né? Meio que na, ah, no abuso. Tipo, olha só, vamos conversar depois. Porque tem muita coisa que a pessoa ia ter que vivenciar ali, trazer aquela energia de volta. E o nosso cérebro, ele não tem isso de tipo, ah, isso é mentira, isso já aconteceu. Não, gente. Qualquer coisa que a gente dá Revive. para o nosso consciente, ele entende e vivencia aquilo de novo, né? Então, o É. que que acontece? Chega aqui, vai para a maca. Aí depois, se tu quiser conversar, depois que já foi para a maca, que liberou muita coisa sem perceber, aí tá, então agora vamos sentar e se Vamos tem conversar. alguma coisa aí, vamos conversar, né? Eu faço isso seguido aqui, né? É que E nem eu falei antes, né? Hoje o meu processo coach ele é diferente. Quando eu vejo que a pessoa está muito no mimimi, muito na vítima, eu já boto ela, não, hoje nós vamos fazer um processo diferente. Porque é sobre isso, o Carlos, o meu marido, ele não gosta da PNL, porque a PNL tu aprende na dor e no massacre, né? Tem que vivenciar aquilo ali de novo para repetir, ressignificar, repetir, né? repetir, 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 porque as tuas crenças é com impacto emocional que tu acolhe elas nas tuas células, né? Então, quando tu vai para a PNL, tu tem que dissolver aquilo de novo e tu vivencia de novo. Porque para o nosso cérebro é atemporal, ele está vivendo aquela história como se fosse hoje, tu está Hoje. sofrendo de novo daquilo, né? Ele, quando descobriu as barras, ele disse: Eu não quero saber de PNL, eu só quero Access Consciousness, porque aqui é na leveza, eu só quero leveza, eu já sofri demais, eu quero agora é a leveza. Então é essa escolha que tu pode ter de ter a vida mais leve. Não é que a tua vida é fácil, mas tu vive ela com facilidade e leveza. E eu acho que. E aí entra o facelift nessa questão que tu tá falando, né? A gente já tá numa maturidade. E assim, eu acho que isso é muito comum com quem busca qualquer ferramenta de autoconhecimento. Eu não vou falar terapia porque eu não me considero uma terapeuta, tá? Então, assim, quem vem para receber uma ferramenta, ela já está num processo de maturidade, onde ela já entendeu que a culpa não é no mundo, não é do mundo. Ou se pelo menos ela acha que é do mundo, ela já percebeu que ela pode buscar alguém para facilitar o processo, porque de repente ela pode ser a dona da sua história, né? A dona da porra toda. Então elas vêm te buscar, né? Começa por aí que já existe uma maturidade nesse comportamento, né? Porque criança não busca ajuda, às vezes os pais trazem, é diferente, né? Então, o que que acontece? Quando tu vem para uma maca buscando um autoconhecimento, buscando a gente tem a frasezinha aquela, né? Como pode melhorar? Então, buscando melhorar, e tu não precisa nem abrir a boca para isso, é outro nível, né? É Porque outro não é nível. todo mundo que adora falar assim que nem eu, por exemplo. Tem gente que vem pra maca, tem gente que vem pra maca e não tá afim de ficar falando, não quer nem dividir, né? É mais Exato. tímido, e aí cada um tem uma história, a gente respeita a história de cada um. Então daqui a pouco a pessoa não tá afim de papo, né? Mas o que que é legal disso? A gente está trazendo muito essa ferramenta pela nossa vivência de quem trabalha com isso. Mas ela é para qualquer pessoa, gente, porque muda. Como tu falou do teu esposo, eu percebo muito nos homens a seguinte fala das esposas, porque o que que acontece? Vem as mulheres, né? Aí, bah, Uhum. mas olha só, eu vou convencer meu marido de vir. Aí o marido vem. Ele vem, às vezes não fala, às vezes conforme vai recebendo, vai expandindo e abre também o verbo. Mas o que que acontece? Depois as mulheres dizem assim: ai, como melhorou, como ele tá mais amoroso com os filhos, como ele tá mais assertivo. Não usam esse termo, mas tá com uma comunicação mais assertiva comigo. Hoje a gente consegue falar, antes não. Antes acontecia alguma coisa, era eu gritando e ele emburrado, né? Então, olha o quanto essa ferramenta pode contribuir dentro da tua casa, né? Exato. Esse rapaz que eu tô que eu terminei o coach com ele, a gente fez uma troca, né? A gente fez um escambo. Ele veio para o processo coach e ele é meu personal trainer. Hoje ele estava dizendo para mim: Vivi, eu quero fazer um novo pacote contigo, da gente se acertar de novo, só que eu quero dar de presente sessões para os meus alunos. Porque Olha que legal. eu vejo o quanto as pessoas precisam das tuas ferramentas. Porque ele disse para mim: tu atende com excelência. E assim, quando a gente trabalha com amor, quando a gente acredita no que a gente faz e no que a gente trabalha, a gente expande. E o facelift, ele te empodera nisso.
de tu transbordar aquilo que tu tem de melhor dentro de ti. Então, para mim, facelift é uma coisa incrível. Um dia eu fiz na minha mãe, eu fiz barras e fiz facelift na minha mãe. E ela disse assim para mim: Nossa, eu tava com uma dor no corpo todo e isso passou. Claro, ela deveria ter alguns pontos de vista sobre ela. E numa sessão, imagina, numa sessão, a minha mãe se sentiu bem com ela mesma. Então é sobre isso, não é que tu vai fazer que tu vai virar dona do mundo, mas tu vai ser dona do teu próprio mundo, Eu, do teu mundo né? interno, né? E E, acaba que a gente vira convite para os outros, né? e um segredo, eu quando eu vou dançar ou vou em algum lugar fazer palestra, eu sempre me aplico facelift antes. Uns minutinhos antes, eu me aplico facelift e as pessoas dizem, nossa, como a tua energia é incrível, né? E eu fico pensando, mal sabe vocês, eu tô na força do facelift. E, bom, então, né, já que é para contar segredos, eu me auto-aplico todo dia, gente. Todo dia eu me auto-aplico. Eu vou pro banho e eu quero trazer mais uma coisa com isso que tu falou aí, que a gente tá falando de auto-aplicação, né? O quanto qualquer profissional pode fazer o curso e tá aplicando, né? Eu tenho muita manicure, dona de salão, de beleza, porque o que que acontece, gente? Agora, falando da questão financeira também, de mercado de trabalho, né? Que às vezes tu aprende uma ferramenta mas as pessoas não te dão um recurso de como isso pode funcionar no mercado. O facelift é uma coisa que tu sempre vai ter cliente, né? Então, assim, ó, quem é dono de salão, quem é manicure, quem Mas trabalha com massoterapeuta também, porque o que que acontece? Tu não, daqui a pouco tu não precisa ofertar a sessão de facelift completa, mas tu tendo a energia ativada em ti, né? Tu sendo praticante, tu tá tocando na pessoa, fazendo ali, ó, sei lá, tá tratando o cabelo, tá hidratando o cabelo de alguém, tu pode ativar as energias. E é louco isso, e é quântico, né? Muda dentro e aparece fora, né? Por isso, e essa era a energia no início do facelift, né? Era muito, tanto que no manual tinha uma parte que dizia assim, ah, é ofertado em spas, em clínicas de estética, de cirurgia plástica, porque ele era muito voltado para a parte estética. E depois que teve o curso Cochenon, que foi início do ano passado, eu acho, eu já nem lembro mais, foi maio, eu acho, do ano passado, mudou essa energia. Porque hoje eles já, no manual mudou até isso, tem uma parte do manual que hoje diz, diminui pressão, né, regula a pressão, melhora questões estomacais, o bruxismo. bruxismo. E eu tenho uma experiência vasta, que daí dá uma outra live pra gente falar da tua experiência quando tu fez cirurgia, né? Que tu baixou o Sim. hospital. E que eu, como fisioterapeuta nas geriatrias, usando facelift, dá para fazer uma outra live da gente falando de quanto isso melhora a questão de saúde, né? É, a Josi, que é a minha querida colega, facelift acende uma luz interna. É sobre isso, é sobre. Podem as pessoas que não conhecem o facelift, que estão ouvindo pela primeira vez ou que ouvem falar e ainda não experienciaram, experienciem, porque ele é transformador. Eu digo por experiência própria. E quando a Maqui disse ali que no grupo, que a gente está fazendo a live, porque eu botei no grupo, né, que eu acordei de manhã sem estar atacada da rinite, e aí eu acredito que foi pela aplicação da iodoterapia que eu iniciei. Eu estava com um lado do rosto e a boca revirada, eu acordei com a boca assim, ó. E eu disse, ué, fiz botox de noite e nem fiquei sabendo. Libido, ajuda muito, é um poder interno. E aí eu comecei a aplicar o facelift. Eu perguntei pro corpo, o que que é contribuição? E meu corpo é óbvio, né? Ele vai optar sempre pelo facelift. Ele é As muito, faceiras. muito espertinho. Eu comecei a me auto-aplicar e eu tirei uma foto antes e depois e coloquei no nosso grupo lá da MAC. Desinchou. Aquilo saiu. Eu comecei a fazer muito mais, eu comecei a ir muito mais no banheiro para fazer xixi, vamos ser bem A específico. drena, né? Eu fui eliminando. Então é assim, o facelift ele é transformador por isso, pelo poder interno que dá, pela luz interna que acende, como a disse a Josi, e tudo vai se transformando ao teu redor. Porque esse rostinho lindo aqui não vê creme, porque eu sou uma pessoa bem relapsa com creme, né? Somos Mas eu duas.
Mas eu uso facelift todo dia eu me aplico. É sobre E a eu vou gente. te dizer, uma coisa até que eu não devia dizer aqui, mas boa que sou dessas, né? Tipo, eu sou até relaxada com protetor solar. Sabe que depois que eu comecei com facelift, tem dias que tá. Às vezes rola uma base. Por exemplo, esses dias agora, nada eu tenho usado protetor solar. Porque eu vou dizer pra vocês, às vezes a gente acorda no corre-corre. Eu sou uma pessoa que eu prefiro tirar minha manhã e fazer todos os meus processos verbais do que ficar lá, né? Então, assim, ó, É. também. Vou fazer 45 agora, dia 11, quinta-feira, né? Ela Nunca faz o fiz dia antes de nenhuma. mim. É que, né? A gente tinha que fazer uma live mesmo, né, Vivi? Pra comemorar Só nosso pra ti. aniversário. Com essa energia do facelift. E então, assim, ó, tem toda essa questão também do rejuvenescimento. Só que isso, gente, isso é reflexo, né? Que acontece uma transformação dentro, né? E fora aparece, então muda o brilho no olho, né? Muda o tônus da pele. Se vocês pegarem, né, meu Insta, o meu Face, tá? E olharem minhas fotos dos 10 anos atrás, vocês vão ver que esse vinco meu aqui, hoje eu tô aqui fazendo, às vezes eu boto filtro, hoje não consegui botar filtro, tô aqui na cara e na coragem, né? Só com maquiada. Mas esse meu vinco aqui, cabia um dedo, porque eu era assim, ó. Ainda tenho marcado e entendo tipo, aceito essa minha marca, porque eu sou Sim. mais de me expressar, né, com o olhar e fica na cara às vezes o que eu tô pensando. Só que antes eu era tão Leonino. brava que isso aqui cabia um dedo no meio, né? Cabia um dedo aqui assim, tão marcado. É só vocês irem no meu Face e vocês vão ver. Não tem o Botox, mas o que que é isso? É tu vai quebrando julgamentos, né? Tu vai liberando, né, essa raiva toda que a gente às vezes não sabe nem de onde vem, que a gente vai comprando do dia, das situações. Porque, gente, o nosso corpo é tão potente que ele vai para o meio de um ambiente e ele é que nem camaleão. Quando vê, a gente tá lá comprando tudo que é coisa, né? E ele é tão potente também que muitas vezes, para a gente ser aceito pelos grupos, a gente, não, mas se fulana tem tal idade, ela tem que ter uma ruga, ela tem que ter uma dorzinha, né? Isso é inconsciente, que a gente não faz isso na. Ninguém é burro de fazer isso conscientemente. Mas o nosso corpo tem essa potência. Quando tu começa a ativar o facelift em ti, tu passa a ser efeito. Não, tu passa a ser convite. Tu para de ser esse efeito no meio. Ao invés de tu chegar lá naquela galera e começar a comprar as rugas, as dorzinhas, porque, não, mas eu já tô com essa idade, né? É normal. Não, tu chega lá e as pessoas começam a te olhar e dizer assim: ai, fulano, o que que tu tem feito? Me dá o nome da médica que faz os botox, né? E não, gente. É tudo Porém, trabalhado no facelift. as pessoas dizem para mim, Viviane, eu vou fazer 47 anos sexta-feira, né? As pessoas dizem, nossa, tu tá sempre na academia, eu faço ritmos de manhã e depois faço musculação e danço dança de salão. Da onde que tu tira tanta energia e tu tá sempre bem? Mas é isso. Eu utilizo as ferramentas que eu trabalho, porque é sobre isso. É sobre eu me empoderar de quem eu sou verdadeiramente sem comprar o ponto de vista e julgamento das outras pessoas. E aí aquilo tu começa a expandir, tu começa a liberar para as outras pessoas também o teu poder. Mas não é porque a gente se acha, né? Porque leonino já tem essa, só tem essa Essa taxa, né? As fama. pessoas já me dizem, ai, bem que eu sabia que tu tinha alguma coisa de leonino, até o sol, tu brilha. Não, eu gosto mesmo de chegar Sou chegando. dessas. Dessas, teve uma época que eu comecei a me segurar de quem eu era, porque eu não podia rir alto, e hoje não. Hoje eu sou Nunca tive eu. esse problema. Não, teve uma época quando eu entrei na PNL que eu era muito regradinha, que eu queria seguir aquela linha ali. Eu comecei a perder minha essência para gerenciar as minhas emoções, mas eu vi que não era eu não estava sendo eu, né? Eu posso ser amorosa e ser eu ao mesmo tempo, mostrando para que eu vim. Então, é sobre isso. Então, se você ainda não escolheu fazer uma sessão de facelift e já ouviu falar, escolha fazer e vivenciar a técnica. Ah, não sei se a gente já está encerrando, talvez sim, né? Porque eu não sei quanto. 44 minutos. Vivi, eu vou deixar aqui o endereço aqui de Porto Alegre, né? Porque nós estamos cada uma numa cidade, numa Uhum. city.
Então, assim, quem tiver interesse de conhecer o facelift ou de fazer a classe, eu trabalho, tenho meu espaço aqui na Zona Sul de Porto Alegre, na Cariri 24. Eu vou deixar bem claro, porque isso foi até uma dica de uma colega que veio aqui. Ela disse assim, Mac, avisa que tu tá a 5 minutos do Barra Sul, porque quando tu fala que tu mora na Zona Sul de Porto Alegre, a gente pensa que tu mora lá no Lami. E, gente, é 20 minutinhos do centro de Porto Alegre aqui, nem isso, né? Então, e sábado vou estar facilitando a classe de facelift em Caxias do Sul, lá na Academia Usina do Corpo. Quem tiver interesse me procura, que até sexta-feira ao meio-dia dá para se inscrever na classe, né? E gratidão imensa, Vivi, por estar aqui, né, de novo, nós falando. Inclusive, eu acho que a gente devia fazer pelo menos de 2 em 2 meses, não pode ficar tanto tempo Com sem fazer certeza. live junto. E para quem é aqui da metropolitana, né? Eu moro em Gravataí, a minha sala comercial é no meu apartamento. Então eu estou a 15 minutos agora, a Freeway abriu na minha rua. Então eu estou a 15 minutos do centro de Gravataí, de Porto Alegre. Então, assim, escolham. E eu digo assim, eu escolhi a MAC pela energia dela. A MAC é uma pessoa que é super aberta. Se a pessoa não consegue fazer no grupo, ela acaba fazendo classe VIP, porque eu sei que ela é Sim. dessas. Então, assim, escolham pessoas grandiosas e eu acredito muito na MAC, porque foi uma energia que eu me conectei, foi Ai, uma energia gratidão. que eu aprendi muito. Então, assim, escolham passar pela vivência do facelift, porque eu tenho certeza que vai ser transformador para as pessoas que estão buscando empoderamento e não estão conseguindo se achar nesse mundão. Então, gratidão por quem esteve aqui. Mandem essa live, porque a gente é dessas. Manda essa live aí para os amigos que queiram conhecer. Gratidão, Maqui. Então, um beijo. Provavelmente a gente se veja na segunda. Então, Ai, vem, vem, tô te esperando aqui no espaço. Afinal de contas, né, fez as duas classes e agora só te vejo assim, por vídeo. um beijo, gratidão e até a Tchau, gente. próxima. Qualquer coisa a gente tá aí, né? Isso aí. Qualquer dúvida, chamem. Beijo.